Amém. Pode se assentar, irmãos. Fica à vontade. Glória a Deus. Te honramos aqui, Jesus. O Senhor é maravilhoso. Obrigado por essa noite. Obrigado por essa oportunidade. Obrigado por estar aqui reunidos, Senhor, nesta casa, nessa igreja, Pai. Obrigado pelos meus irmãos, Senhor. Ah, Deus, eu te amo. Eu te amo, eu te amo, eu te amo. Eu anseio, Senhor, todos os dias pela Tua presença. Nós ansiamos aqui, Jesus, a Tua presença, Pai. Somente a Tua presença é capaz de transformar tudo e todos. Somente a Tua presença é capaz de iluminar os caminhos mais escuros da vida. Somente a Tua presença. Por isso eu me alegro, Senhor. Eu me alegro, meu Pai. Obrigado, Senhor, por ter me escolhido. Por ter, Senhor Jesus, mostrado, Pai, a Tua salvação a mim e eu ter Te aceitado. Eu sou grato por isso, Pai. Eu não precisava nem de um microfone, nem de pregar, Senhor, porque o meu coração é grato, Pai. Porque um dia eu vou morar no céu. E eu Te louvo, Senhor, por isso. Essa é a minha maior riqueza, Pai. Um dia Te encontrar, um dia poder Te ver. E olhar e ver que tudo valeu a pena. Nada, absolutamente nada foi em vão. Aleluia. Abra sua Bíblia no livro de 1 Samuel. Vamos ler só os 2 primeiros versículos. Vocês estão bem? Amém? Está um ambiente diferente aqui, né? Está um ambiente de amor aqui, né? Bênção de Deus. Diz assim, 1 Samuel: havia um homem chamado Eucana, que vivia em Ramá, na região de Zuf, na região montanhosa de Efraim. Era filho de Jeroão, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Zuf, de Efraim. Eucana tinha 2 esposas. A primeira se chamava Ana. E a segunda, Penina. Penina tinha filhos, Ana, porém, não os tinha. Aleluia. Essa semana eu andei pensando em algumas coisas, e uma delas é sobre pessoas que são interessadas por algo. E como a Sara falou aqui no início, não é aquele interesse ganancioso, não é aquele interesse de cobiça, mas é aquele interesse bom, aquele interesse que nós precisamos ter no nosso dia a dia. O interesse de construir uma família, um interesse de se casar, um interesse de se relacionar, um interesse de conquistar um bom emprego, uma boa faculdade, de ser alguém na vida. E isso faz parte do nosso dia a dia, isso faz parte do ser humano. A gente sempre vai pensar em querer algo bom, trocar de carro, né? Isso não é pecado. Pedir essas coisas, ter interesse por essas coisas não é pecado. Isso faz parte. E é muito bom quando a gente conhece alguém ou conversa com alguém que é interessado em 5 minutos de palavras que você conversa, a pessoa já pensa, olha, eu estou com um projeto de fazer isso, eu estou com um projeto de fazer aquilo. E talvez quando você pode até estar meio desanimado e você vê ela ali falando essas coisas, você se incentiva,
ela dá um incentivo para você e você fala, pô, realmente, eu preciso também disso, eu preciso, né, buscar algo bom para a minha vida. E isso tudo, como eu disse, é normal e é necessário para nós. É necessário nós termos esse interesse. E o ser humano precisa sonhar. Muitas vezes, quando a gente encontra alguém que está meio cabisbaixo, que está meio desinteressado por algumas coisas, não é do gênero dela ser assim. A gente precisa entender que algo aconteceu. Algo aconteceu. Ou ela teve algum trauma, ou ela se decepcionou em algumas coisas. Para nós que somos jovens, muitos se decepcionam em relacionamento. Ah, namorei, não deu certo. Ah, isso daqui não é para mim, isso não é para minha vida. Claro que é para sua vida. Faz parte. Então nós não podemos se desinteressar por essas coisas. Nós precisamos pensar, não deu certo agora, porque não era para dar, simples. Continue vivendo, continue sonhando, continue almejando coisas novas para a sua vida. E ainda mais, isso tudo, isso tudo é o que o ímpio lá fora também pensa. As pessoas que não têm Deus também pensam dessa maneira, em querer construir algo, em querer ter algo, sonhar com algo. Mas agora para nós, agora falando do nosso time, da nossa família, que somos cristãos, as coisas são mais embaixo um pouco. O nosso interesse tem que ser maior ainda pelas coisas do Senhor. O nosso interesse tem que ser diariamente com aquilo que está na palavra do Senhor. Isso que vai nos diferenciar de lá fora, do povo lá de fora. Eles constroem, querem, como eu disse, querem construir algo, impérios e tudo mais. Mas e nós aqui? Podemos ser como eles, sonhar com essas coisas? Sim. Mas entendam, como já foi falado aqui no início, essas coisas um dia vão passar. Essas coisas um dia vai ficar de lado. As coisas terrenas, elas passam, mas as coisas eternas permanecem para sempre. E é sobre esse interesse hoje que eu quero um pouco falar aqui com vocês. Eu sei que vocês têm um interesse, sonham em cursar uma faculdade, um bom emprego, um bom relacionamento, casamento, e isso tudo é bom. Mas tenham interesse pelas coisas celestiais, pois é essas que vão nortear as nossas vidas. É essa que vai dar sentido à nossa vida dia após dia. E como eu disse, nós somos crentes. E nós precisamos ter interesse pelas coisas que é de Deus. Nós precisamos ter interesse, saber o que Deus vai fazer amanhã, o que Deus vai fazer na próxima semana, o que Deus vai fazer no próximo mês. Senhor, o que está acontecendo? O que está acontecendo com o mundo? Eu preciso me interessar por essas coisas. Nós que somos crentes, nós que cantamos aqui sempre, que nós somos os responsáveis, nós precisamos ter interesse. Você hoje que está me ouvindo, o seu motivo de vir aqui não é só vir aqui e escutar mais uma palavra. Precisa ter um interesse maior do que isso. Precisa ter um interesse maior no seu dia a dia, na sua semana. É isso que vai ser o combustível para você ficar de pé. O seu interesse por aquilo que Ele pode fazer. Mas aí talvez você me pergunte, tá, Gustavo, eu tenho um interesse sim. Eu sou uma pessoa interessada pelas coisas de Deus. Glória a Deus. Aí eu te mando uma outra pergunta. Se você é interessado, como você prova isso para Deus? Como você prova o seu interesse para as coisas do Senhor? Qual é a sua maneira que você está vivendo, que prova que você realmente é interessado com aquilo que Ele está por fazer?
texto aqui que nós lemos, de 1 Samuel, fala de uma família judia, simples, acredito que seja uma família do campo, que viveu ou estava vivendo aquela época no contexto do livro de Juízes. Para quem sabe, o livro de Juízes, para mim, é uma terra sem lei. É uma terra onde cada versículo que você for ler, cada capítulo, diz que o povo fazia aquilo que era mal ao Senhor, o povo fazia o que detestava aos olhos do Senhor. Depois de Moisés e Josué, Moisés instruiu o povo, morreu Moisés, levantou-se Josué, instruindo o povo, e o povo vivia. Uns erravam sim, mas a maioria vivia perante o Senhor, entendendo quem é o Senhor. Depois que morreu Josué, já não tinha mais os seus homens que estavam liderando. E a Bíblia mesmo diz, em Juízes 17:6, naqueles dias não havia rei em Israel, cada qual fazia o que achava mais reto. Ou seja, cada um fazia o que achava melhor para si. Outro versículo: tendo os filhos de Israel tornado a fazer o que era mal perante o Senhor, este os entregou nas mãos dos filisteus por 40 anos. Ou seja, era assim que vivia aquele povo. E Eucana, Ana e Penina vieram dessa situação. Então, no livro de Juízes, de vez em quando Deus levantava um juiz para julgar aquele povo, Sansão, Débora, enfim, que eram de período em período para julgar o povo que fazia aquilo que era mal perante o Senhor. E eu creio que talvez Deus lá de cima olhava tudo isso e pensava: bom, eu preciso fazer alguma coisa, eu não posso deixar o povo andar de qualquer maneira. Por isso que nós precisamos sempre de alguém acima de nós, esse alguém é Deus. Porque sem as direções do Senhor a gente faz aquilo que a gente quer e nunca vai dar certo. Sem Deus nada vai dar certo na minha e na sua vida. Pode ter certeza disso. E ali Deus olhando todo aquele movimento do povo pecando, do povo não sendo instruído, não sabia quem era mais Deus. Deus talvez pensa lá do céu: bom, eu preciso gerar algo na terra. Eu preciso gerar algo no meio do meu povo. E eu creio que Deus ele estava caçando alguém a qual ele pudesse implantar ali os propósitos dele. E Deus ele queria, com toda aquela situação daquele povo, levantar um último juiz e o primeiro dos grandes profetas da Bíblia, Samuel. Então ali ele queria terminar levantando um último juiz que julgaria o povo e um primeiro profeta que daria sentido àquilo que Deus estava para fazer, que era levantar uma monarquia de reis, porque não tinha mais reis. Então ele precisou ter um último julgamento e iniciar um caminho novo, um caminho que iria levantar novos reis, assim como levantou Saul, assim como levantou Davi, algo que iria ser perpétuo e inabalável. E Deus, eu creio que ele tinha esse desejo, esse plano no céu já traçado. Só faltava alguém para ele construir isso. Porém, toda vez que nós geramos algo, quando Deus gera algo, Deus ele precisa de um recipiente. Se for um objeto, se você na sua casa querer fazer um bolo, você não vai bater a massa no chão e nem na pia. Você vai precisar de um recipiente. E um recipiente limpo. Assim, quando Deus deseja gerar algo em nós, deseja gerar um ser humano em nós, ele precisa de alguém limpo, puro de coração.
E essa pessoa é Ana. Deus encontrou Ana. E o mais engraçado de tudo isso é que Deus é grande. Deus pode fazer aquilo que Ele quer, da maneira que Ele quer, quando Ele quer. Mas Ele deseja incluir o homem nos seus planos. Ele deseja incluir o ser humano naquilo que Ele quer fazer. Deus pode fazer tudo sozinho? Pode. Mas Ele fala, não vai ter muita graça fazer tudo sozinho. Eu quero chamar alguém lá de baixo que me ama. E eu quero implantar nele algo que vai mudar vidas. Algo que vai dar destino. Algo que vai fazer o povo se voltar para mim novamente. Aleluia. Então, meu irmão, muitas vezes, pessoas escondidas, pessoas sem fama, pessoas que não sabem nem ler e escrever, pessoas que não sabem nem pregar direito, é dessas que Deus deseja, porque tem um coração para Ele, tem um coração voltado a Ele. Tudo aquilo que Deus, Ele faz, tudo aquilo que Deus gera, primeiro tem, que é o pós, isso. Tem aquilo que vem antes, que eu já esqueci como que é. Antepós, não é antepós. Pré? É, isso aí. Então, mesma coisa, quando o anjo desceu a Maria, aquilo que vinha de Maria, que era Jesus, era magnífico. Mas Maria também tinha que ser importante ali naquele momento. Quando Paulo abriu os olhos, ninguém lembra de Ananias. Mas precisou um Ananias para abrir os olhos de Paulo. Ananias que só tem ali 2 ou 3 versículos, depois esquece. E ele foi importante. Assim como Ana, tem no primeiro capítulo e metade do segundo, e depois não aparece mais Ana na história. Mas ai se não fosse Ana para gerar o grande Samuel. E a Ana, ou Haná, significa graça, benevolência, favor, tanto no hebraico como no grego. E como eu disse, a sua família era constituída de Eucana, o seu marido, e Penina, a segunda mulher. Por que segunda mulher? Porque a primeira era Ana, e Ana não podia gerar filhos. Então, naquela época, no Oriente Médio, há tantos mil anos atrás, tinha isso de que uma mulher ela era muito envergonhada quando ela não conseguia gerar filhos. E ali muitas vezes o homem se casava com outra, e essa outra acabava gerando mais filhos, que foi o caso de Penina. E na cultura do Oriente Médio era desse jeito. Em 1 Samuel 5,6 diz que o Senhor havia cerrado a madre de Ana. Mas a gente já sabe na história que depois Deus abriu a madre de Ana. Deus é aquele que faz a ferida e Deus é aquele que sara. Somente Ele pode fazer isso. E Deus é maravilhoso. Os planos dele para a nossa vida é coisa de louco. A gente não tem menção. Se a gente fosse saber o que Deus talvez já escreveu para as nossas vidas, a gente não ia acreditar. Falar, não é possível. É a mesma coisa se você está aqui hoje e voltar alguns anos atrás, você vai pensar e vai parar e vai pensar e vai falar, não é possível que eu cheguei até aqui. Mas você chegou. Então Deus tem uma beleza em trabalhar nas nossas vidas, irmão, que nos deixa confuso. A maioria das vezes nos deixa confuso. A gente não entende. A gente não sabe a forma dele trabalhar. A gente não compreende, mas a gente confia. A gente acredita. E é maravilhoso isso. Então, assim como Ana, não importa. E um detalhe. O nome do marido era Eucana.
E o significado de Eucana era Deus protege. Então não importa se você ainda não está gerando nada, se você é como Ana, não está gerando nada, não se preocupe. O Eucana, o Deus que protege, ele amava mais Ana do que aquela que estava gerando muitas coisas, ou muitos filhos. E Penina, pelo contrário, tinha filhos e filhas. E eu cheguei, no dia que eu estava construindo essa mensagem, eu perguntei para Deus, se o Senhor já tinha feito com que Eucana casasse com Penina e gerou filhos e filhas dela, através dela, e em Ana nada, por que o Samuel já não saiu dali? Por que Samuel já não saiu da linhagem ali de Penina? E segundo a história, esses filhos e filhas que ela tinha, poderia ser uns 10. A Bíblia não fala, mas dando um Google ali, seria mais ou menos uns 10 filhos. Eu falei, Deus, por quê? Por que já não facilitou então, já que uma não estava gerando nada, por que a outra já não gerou esse grande homem, esse grande profeta? Aí Deus disse para mim, toda vez que eu gero algo em alguém, eu não trabalho apenas com o resultado, mas eu sondo o coração de quem eu estou depositando a minha vontade. O vaso sempre vai ser de barro, o que é valioso é o que vai dentro do barro, porém se o barro for rachado e estragado, aquilo que vai dentro se contamina ou vaza, pois o vaso não está inteiro. É a mesma coisa da receita de bolo. Você nunca vai pegar qualquer bacia velha lá e vai fazer aquilo que vai matar a fome de você e da sua família. Você sempre vai pegar o recipiente mais limpo. E Deus viu que Penina não era assim. Penina era uma pessoa que mesmo Deus dando o primeiro filho, o segundo filho, o terceiro filho, e por aí vai, viu que o coração dela era contaminado. Porque ao decorrer da história aqui, Penina humilhava Ana, porque Ana não estava gerando nada. Penina humilhava. Penina talvez dizia as piores palavras para ela, vendo Deus ali abençoando, gerando filhos, e Penina nada. E eu creio que Deus deseja gerar algo em nós. Porém o nosso coração é primordial. Nosso coração é o prumo de Deus, para ver se nós estamos realmente capacitados ou não para receber aquilo que Ele deseja. Nós precisamos ter um coração sadio, um coração limpo. Por isso, entre aspas, eu digo, muito cuidado com as coisas que Deus te der. Muito cuidado com as bênçãos do Senhor, porque as bênçãos do Senhor podem ser um teste para as nossas vidas. É lindo isso, né? Muito cuidado com aquilo que Deus nos der, para a gente não tornar aquilo o nosso ídolo e começar a ignorar aqueles que ainda não têm, aqueles que ainda não estão gerando nada. Deus é um cara, vamos dizer assim, que faz mais testes na nossa vida. Porque o lugar para onde a gente vai é minucioso, é estreito. Por isso nós precisamos de teste após teste, para ser aptos. E Ana, sendo estéril, tinha que aprender a lidar com tudo isso. E Penina era uma pedra de tropeço na vida dela. Além de ser estéril, humilhava, irritava ela. E Deus, porém, observava tudo isso. O Deus, simbolizando ali Eucana, o Deus que protege, olhava tudo isso.
Aleluia. E Deus, eu creio que Deus ele estava extraindo o melhor de Ana. Por isso que Deus nos prova. Por isso que Deus nos testa. Porque Ele quer sempre extrair o melhor das nossas vidas. Nenhuma prova, nem o teste passa despercebida aos olhos de Deus. Não sei a forma que você chegou até aqui, mas saiba que nenhum teste, nenhuma prova é para te jogar no chão. Mas é para provar o seu coração, para ver aonde o seu coração e o meu coração está. E Deus estava extraindo o melhor de Ana. E Deus estava extraindo uma oração com propósito de Ana. Por que oração com propósito? Porque é uma oração. Ana orou algo maravilhoso, aonde não somente ela iria se beneficiar, mas Deus iria se beneficiar também. Para mim, isso que é uma oração com propósito, é onde eu não penso só em mim, mas eu penso no que Deus quer. O que Deus deseja da minha oração. Não é uma oração ao vento. É uma oração inteligente, com propósito. Deus estava extraindo o melhor dela, porque Deus queria gerar algo grandioso na vida dela. Deus queria gerar algo fundamental na vida de Ana. Queria instruir uma nação. Queria ser uma voz profética na terra. Uma voz com autoridade. E a Bíblia fala que a voz de Samuel, as palavras de Samuel, nenhuma caíram por terra, todas se cumpriram. Olha o peso que tinha esse homem. Mas também olha o recipiente da onde ele veio. Ana. Então, nós aprendemos que Ana fez uma oração. Depois eu vou chegar nisso. Vamos caminhando. E a nossa oração, ela precisa ser interessante ao Senhor. A nossa oração precisa colocar os propósitos do Senhor. Isso, meu irmão, eu falo por quê? Porque nós estamos nos fins, nós estamos no fim. E Deus está olhando para nós, para mim e para você, querendo encontrar algo aonde Ele possa depositar os seus projetos e os seus propósitos. E Ele olha, e muitas vezes Ele nos prova. Vamos ver até onde Ele chega, vamos ver até onde ela chega. Vamos ver se ela é interessada por aquilo que eu tenho. Por isso que muitas vezes Deus nos cansa, e nada chega, e nada vem. Talvez o que Ele tem para nós é algo tão grandioso que Ele para e pensa, será? Eu quero ver até onde Ele vai, eu quero ver até onde é o interesse dEle por aquilo que eu já falei para Ele. Muitas vezes Deus nos fala algo, e muitas vezes nós, no meio da caminhada, nós esquecemos e falar, eu acho que aquilo lá não era mesmo, não vai dar certo e acabou. Não. Nós precisamos voltar a ter interesse por aquilo que Deus já falou. E qual que era o interesse de Ana? Ser mãe. E qual que era o interesse de Deus? Ter um profeta. Ana queria um filho, Deus queria um profeta. Será que a oração de Ana se encaixa nos planos de Deus? Será que a minha oração se encaixa naquilo que Deus quer? Ontem eu ainda vi um post que a Elaine postou. Eu falei, olha os spoilers aí da minha mensagem. Estava escrito, nós precisamos aprender a orar aquilo que Deus quer. E como nós conseguimos isso? É através da intimidade, da devoção a Ele diária, do seu tempo a Ele. E muitas vezes Deus vai travar algumas coisas na nossa vida, para ver até onde a gente vai. Como eu disse, Penina era a pedra de tropeço na vida de Ana. Humilhava, zombava dela. De ano em ano, a família ia para o templo, orar e sacrificar ao Senhor. Então pensa, você indo para a igreja e saber que tem uma pessoa do seu lado, debaixo do seu teto,
que não torce por você, que não está nem aí para você, que zomba da tua cara, porque você está tanto tempo e você nunca conseguiu nada, nunca viu nada. E Ana, ela não se entrega às difamações. E eu creio que Deus gosta de pessoas assim, pessoas que não se rendem fácil. Não é fácil, mas Deus ama pessoas assim. Deus, Ele sabe até onde eu e você nós vamos. Por isso, não se entregue. Algo grandioso e lindo Deus quer gerar em nós. Nada ainda está acabado. Coisas grandes vêm do Senhor para as nossas vidas, mas Ele nos testa. Então que você saia hoje aqui com essa consciência, entendendo. Talvez a sua oração vai ter que mudar. Talvez a tua oração vai ter que mudar a partir de hoje. Senhor, eu quero um relacionamento, mas eu quero que esse relacionamento seja para a honra e glória do Seu nome. Eu quero um trabalho, mas eu quero que esse trabalho seja para a honra e glória do Seu nome. Eu quero algumas coisas na minha vida, mas essas coisas na minha vida têm que ser interessantes ao Senhor. Se não for interessante, nem deixe chegar perto. Se não for interessante para o Senhor, me poupa das decepções, me poupe do chororô, me poupe do gabinete pastoral, me poupe. Precisa ser interessante ao Senhor, porque eu não quero errar mais e eu não quero quebrar a cara de novo. Precisa ser interessante. E aonde eu quero nos levar com tudo isso é no que Deus diz para mim. Há alguns dias atrás, antes de receber o convite, isso estava gerando dentro de mim. E Deus me perguntando: você tem interesse nas coisas que eu desejo fazer? Você tem interesse realmente naquilo que eu desejo fazer? A gente é difícil parar para pensar nessas coisas, mas Deus tem os seus desejos. Não é só nós que temos os nossos desejos, que chegamos aqui diante do altar e despejamos. Não, Deus tem o interesse dele. E muitas vezes a gente não para orar e falar: Deus, qual é o seu interesse? Que Deus, por mais grande ou pequeno que nós sejamos, Deus, Ele sempre tem espaço para incluir alguém nos interesses dele. Deus sempre tem um espaço para nos incluir naquilo que Ele está fazendo. E nós precisamos ser interessados sobre tudo aquilo que Ele deseja fazer, tudo aquilo que está escrito. Nós precisamos ser essas pessoas. E o engraçado é que Ana, ela não, antes com o ventre ali seco, que a Bíblia fala, Ana, porém, dava porção dupla, porque amava, tá? Ainda mesmo que o Senhor houvesse deixado estéril. Quem deixou estéril Ana foi o Senhor. Como eu disse, Deus faz a ferida e Deus sara. E Ana, debaixo daquele teto, recebendo aquelas calúnias, ela não deixou de ter interesse ainda de ter um filho, de gerar algo. Isso não acontece nos nossos dias, e se acontecesse, a gente não estaria aqui. O que acontece conosco é muito pouco, é 1% talvez de tudo aquilo que ela viveu. E muito menos a gente, e por pouco menos, a gente espana. E Ana, ela foi interessada porque ela queria ser mãe. E eu acredito, e eu creio que foi esse interesse que Deus viu nela. E fala: não, essa mulher tá apta, ou está sendo apta a gerar aquilo que eu tenho no céu. E o que eu aprendo com Ana é isso, é esse interesse. É o interesse dela que saltou ao meu coração. E o engraçado é que Ana não
teve a visita de um anjo, como teve Maria, como teve a mãe de Sansão. Ela não recebeu uma palavra profética. Nenhum pastor foi lá e colocou a mão sobre a cabeça de Ana e falou: eis que te digo, você terá um filho. Não. Nada aconteceu, nada sobrenatural aconteceu. Simplesmente ela tinha o interesse e o desejo de ser mãe. E Deus tinha o interesse e o desejo de gerar um profeta. E as duas combinações ali deu certo, deu bom. Então muitas vezes, nós que estamos aqui hoje dentro do templo, dentro da igreja, nós que sonhamos em ser uma voz nas nações, uma voz para o mundo, uma voz nas ruas, não precisa ninguém liberar ou falar alguma coisa sobrenatural sobre a sua vida. Simplesmente tenha o desejo e o interesse de fazer. Se não chegou o tempo, continue tendo o interesse. Se não chegou a sua vez, continue tendo o interesse. É nisso que eu creio que nós ganhamos a Deus. Sobre aquilo que ainda queima no nosso coração, aquela chama que ainda não se apaga. Se você tem o desejo de ir para as nações, se você tem o desejo de ir para as missões ali fora, nas ruas de Maringá, na praça, e não está dando nada certo ainda, continue tendo esse interesse. Deus nunca desperdiça um interesse, ainda mais quando o interesse é para glorificar o nome dEle. E Ana teve que aguentar tudo isso, teve que aguentar debaixo do mesmo teto, sendo humilhada, xingada, desprezada. Ela tinha tudo para não querer mais ter filhos e falar: realmente Deus não é isso, Deus já secou o meu ventre, né? É verdade tudo isso. Mas não, dentro dela tinha o interesse ainda de ser mãe. No íntimo dela ainda gerava isso. E Deus não deixa passar nada em branco. E o crente é o ser mais testado dessa vida. O ser humano crente é o ser mais testado. E se Deus está nos testando, é porque algo grande Ele quer gerar através de nós. Algo grande Ele quer construir em nós, para que não fique só em nós, mas que muitos sejam beneficiados, muitos sejam alcançados. E uma das primeiras situações, aqui agora colocando por pontos, das primeiras situações que eu vejo que Ana enfrenta para gerar algo grande do Senhor, vem do seu próprio teto, vem da sua própria casa, que está lá no versículo 7b. Todas as vezes que Ana subia à casa do Senhor, a outra o irritava. Aí já pensou você morar com alguém que te irrita, não sendo irmão, porque irmão já é uma natureza, né? Já é algo santo irritar o outro. Mas se você mora debaixo do mesmo teto, imagina naquela época, uma outra mulher que estava gerando filhos, e para a mulher que tem ainda o lado mais sensível de toda a situação, iria meter o pé no balde, não ia aguentar viver daquela maneira. Mas Ana aguentava, suportava, debaixo do mesmo teto. E o que eu aprendo aqui para nós, nesse contexto dessa história, debaixo do mesmo teto, debaixo da mesma casa, com uma pessoa que te humilha, Deus me trouxe ao ambiente da igreja. Se você tem o sonho e o desejo de gerar algo, não vá para outro lugar, não vá para outra igreja, permaneça onde você está.
Se você deseja gerar algo do Senhor e você não está gerando, e está vendo que o teu irmão está gerando, calma, fique aonde você está. Não vá para outro lugar, permaneça no templo. Colocando aqui para nós, da casa, trazendo agora essa advertência para nós, que somos da Batista Renovada, não saia desse lugar. Não saia dessa casa. Se você não está gerando nada e está vendo que outros estão gerando, permaneça. Não chegou ainda o seu tempo. Fique aonde você está. É necessário. E um dos grandes motivos que nós abandonamos a igreja não é por causa de Deus, é por causa das pessoas. Agora imagine você morando debaixo do mesmo teto, indo para a casa do Senhor, e assim fazia ele de ano em ano. Todas as vezes que Ana subia à casa do Senhor, todas as vezes que Ana subia à casa do Senhor, a outra a irritava, pelo que chorava e não comia. Então, além dela estar indo, você está vindo para a igreja, saber que tem outra pessoa que está te irritando, que está te menosprezando. Ana, ela permanecia, Ana congregava, Ana ficava fiel, debaixo da autoridade do seu marido, Eucana, que significa o Deus que protege. Ana estava sendo protegida, assim como nós, muitas vezes que não estamos gerando nada, estamos sendo protegidos por Deus também. Calma. E isso me fez lembrar da história de Sarai e Agar. Ana não gerava e era entristecida. Na história de Sarai, mulher de Abraão, tinha ali também a Agar. Sarai não podia gerar. Então ela disse para sua serva: vai lá, deita com Abraão. E foi e gerou. Teve filhos, Ismael. E ali era ao contrário, porque quem estava sendo humilhada era aquela que gerou. E quem estava sendo a opressora era aquela que não estava gerando. Então, do mesmo jeito, se você gera alguma coisa ou se você não gera nada, você vai ser criticado. Só que, ao contrário de Ana, Agar, ela fugiu. Ela não aguentou a opressão da sua senhora e fugiu. Mas só que quando ela estava fugindo, isso é maravilhoso. No deserto, o anjo apareceu a Agar e disse: Agar, da onde você está vindo? E ela falou: estou vindo da casa da minha senhora. E para onde você vai? Não sei. Quem sai confuso da igreja por causa de algumas situações, só sabe de onde está saindo, mas não sabe para onde está indo. Você fica perdido. Deixa eu abrir aqui. Gênesis 16. O anjo do Senhor encontrou Agar no deserto, perto de uma fonte de água junto à estrada de Paraçor. E perguntou: Agar, serva de Sarai, de onde você vem e para onde você vai? Estou fugindo da minha senhora Sarai, respondeu ela. Então o anjo disse: volte para a sua senhora e se sujeite à autoridade dela. E acrescentou: eu lhe darei tantos descendentes que será impossível contá-las, Agar. Se você gera filhos, se você tem um desejo ou interesse, não vá para outro lugar, permaneça. Permaneça onde você está. Permaneça, se sujeite à autoridade do seu pastor, da sua liderança. Não vá. Não vá. Quando você sai, e isso Deus também me instruiu, quando você sai para outro lugar, talvez discutido, obrigado, da onde você aceitou a Cristo, da onde você foi discipulado, muitas vezes você sai e chega em outro lugar, e o outro pastor, enfim, vai lá e te abençoa. Não, agora você tem cobertura. Não, você não tem cobertura. Você pode estar em outra igreja, mas você está sem teto. Somente o teto que você ainda está sujeito é da onde você saiu fugido.
Nunca saia fugido da igreja, mas saia enviado. Nunca saia fugido da igreja, mas saia enviado. Nunca saia por fama, nunca saia por grana, nunca saia por nada, saia enviado. Porque enviado você pode andar pelos 4 cantos das nações. Enviado você tem autoridade aonde você chega. Muitos aí só tem a capa de ser alguma coisa, mas está sem cobertura. Saiu brigado, saiu discutido com a liderança. E o que o anjo disse a Agar? Agar, volte. Mas Agar não fez nada, Agar estava sendo humilhada. Agar, volte e se sujeite debaixo da autoridade da sua senhora. No tempo certo, Agar, eu vou fazer algo por você. Por isso, irmão, nunca saia fugido. Nunca saia porque alguém te menosprezou. Nunca saia porque você levou uma bronca da sua liderança. Nunca saia, porque isso é maldição para a sua vida. Permaneça. Permaneça. Gálatas 6:9 diz: se não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos se não desanimarmos. Tiago 1:2-4. Meus irmãos, considerem o motivo de grande alegria e o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança, e a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. Romanos 5:3-5. Não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança, a perseverança um caráter aprovado, o caráter aprovado esperança, e a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou do seu amor em nossos corações, por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. Tiago 5:7-11 diz: portanto, irmãos, sejam pacientes até a vinda do Senhor. Vejam como o agricultor aguarda que a terra produza a preciosa colheita, e como espera com paciência até virem as chuvas de outono e da primavera. Sejam também pacientes e fortaleçam o coração, pois a vinda do Senhor está próxima. Irmãos, não se queixem uns dos outros, para que não sejam julgados. O juiz já está às portas. Irmãos, tenham os profetas que falaram em nome do Senhor como exemplo de paciência diante do sofrimento. Como vocês sabem, nós consideramos felizes aqueles que mostram perseverança. Marcos 13:13. Todos odiarão vocês por minha causa, mas aqueles que perseverarem até o fim será salvo. Perseverança é o que Ana nos ensina. Perseverar debaixo de um teto, sendo humilhada, sendo rebaixada, mas Deus lá de cima, eu sei o que eu vou fazer com ela. Eu tenho algo grande para gerar dentro dela, e é somente ela, porque eu estou testando ela. Eu estou testando ela em todas essas provações, em todas essas dificuldades, porque o que eu tenho aqui é grande. O que eu tenho aqui é um profeta. O que eu tenho aqui é um homem segundo o meu coração, que instruirá o meu povo, que dará destino ao meu povo. Por isso o peso que Ana carregava era grande. Por isso, se você acha que você está sendo aqui, talvez menosprezado, humilhado, está sendo coitado aqui, calma, persevera, não sai não. Se você chegar a sair, quando você chegar no outro lugar, na outra igreja, vai ter uma situação que você também não vai aguentar lá. Porque você não foi curado nenhuma, não vai ser curado na outra. E Deus é um Deus de um reino só. Igreja é uma só, tanto aqui ou qualquer outro lugar. A liturgia pode ser diferente, mas o Deus é o mesmo. Tem que ser o mesmo. E se lá você chegou machucado, você não vai estar 100%.
Por isso permaneça. Lutas vão te desanimar, pessoas vão te fazer desistir, situações vão te fazer retroceder, o pecado vai te fazer parar, mas o único que vai te fazer prosseguir é o Deus Emanuel, aquele que está conosco, assim como esteve com Ana, assim como está conosco todos os dias. Ele é o nosso maior incentivo e o nosso maior interesse. É para Ele que vivemos e é para Ele que nós morremos. E é somente Ele que pode gerar coisas grandiosas em nossas vidas. O homem não pode fazer isso. Somente Deus. E Ana era uma pessoa simples. Talvez 100%, 99%, sem leitura, sem estudo. Mas Deus viu graça nela. Por isso persevera. O segundo ponto que eu aprendo com Ana e o seu interesse. Leia aqui o versículo 9 a 11. Após terem comido e bebido em Siló, estando Eli o sacerdote assentado numa cadeira junto ao pilar do templo, levantou-se Ana e com amargura, viu que ela estava ainda amargurada, ela não estava bem. Mas ela não desistia. É normal a gente ficar triste, é normal a gente ficar para baixo. A gente só não pode desistir das coisas. Desinteressados jamais. Tristes, abatidos, beleza, é uma fase. Mas desinteressados jamais. Amargurada de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. Versículo 11, e fez um voto dizendo, Senhor dos exércitos. Ela sabia que no versículo 5, era o Senhor que tinha cerrado a madre. Então ela já sabia que era Deus que tinha cerrado a madre dela. E mesmo assim ela resolveu fazer um voto. Ela não achou estranho e pensou, bom, se Deus já não quer, então Deus não quer. Não, ela insistiu. Ela perseverou, ela se mostrou interessada que ela queria gerar ainda um filho. E fez um voto dizendo, Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva te não esqueceres, e lhe deres um filho varão, ao Senhor o darei, por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não lhe passará navalha. Esse é o segundo interesse que eu aprendo com Ana. Mesmo sabendo que estava tudo acabado, ela fez um voto ao Senhor. Dificilmente a gente se ouve falar em voto a Deus. O que é um voto? É você falar a Deus, Deus, eu quero me interessar, ou eu tenho um interesse sobre a sua causa. Eu não quero simplesmente que o Senhor me abençoe, mas eu quero fazer algo para o Senhor. Eu quero ir um pouco além diante do Senhor. Então, por isso que a nossa oração ela precisa ser interessante a Deus, como a oração de Ana foi interessante ao Senhor. Senhor, eu quero um filho, porém esse filho, se o Senhor me der, eu te devolvo. E Deus deve ter falado, ótimo, porque eu quero um profeta. Deus não quer tomar nada de ninguém. Deus quer que a gente libere sobre livre e espontânea vontade. Assim como de livre e espontânea vontade, Ele amou tanto o mundo que deu seu único filho para a redenção do mundo, para a salvação do mundo, e Ele espera o mesmo, que a gente por vontade própria dê aquilo que mais nos custa para Ele cumprir a vontade dEle. Deus viu o espelho daquilo que Ele iria fazer anos à frente, que era dar o seu único filho. E Ana não pensou duas vezes, Senhor, eu quero tanto um filho, mas eu quero tanto um filho que eu vou te dar. E Deus é maravilhoso. Aleluia.
E Ana teve esse interesse de se doar, de doar aquilo que ela mais desejou. Deus tinha um sonho, Ana tinha um sonho, e Ana simplesmente falou: Senhor, conte comigo, que eu vou participar do seu sonho, eu vou participar do seu projeto. Eu quero um filho, mas esse filho eu te dou. Nas tuas mãos ele vai ser eficaz. Nas suas mãos ele vai ser uma potência. Por isso nós precisamos entregar sempre todas as coisas ao Senhor. Imagine o seu relacionamento sendo entregue ao Senhor, o seu casamento sendo entregue ao Senhor, a potência que isso não vai ser. Não vai ser um relacionamento normal, não vai ser um casamento normal, pode apostar nisso. Não irá ser um emprego normal. Com Deus as coisas são sobrenaturais. Com Deus as coisas são fora da casinha, meu irmão. E Deus, Ele queria ver até que ponto ela era interessada. E as pressões fizeram ela permanecer dentro da igreja. E fizeram ela ter uma oração, um voto diferente, um voto de entrega. Por isso que nós precisamos rever, repensar que tipo de oração nós estamos fazendo. Se você ainda não sabe, está todo bagunçado na sua oração, comece a pedir a Deus: Deus, me ensine a orar aquilo que te agrada. Me ensine a orar aquilo que vai ser útil para o Senhor. Me ensine a orar aquilo que vai fazer sentido ao Senhor, ao teu reino. O que o Senhor vai ganhar com a minha oração, Deus? Eu quero isso. Se o Senhor me der, eu vou te dar. E nós precisamos colocar votos em nossas orações. Nós precisamos se comprometer com aquilo que nós estamos orando. Não é errado, como eu disse no início, pedir alguma coisa ao Senhor. Mimos, vamos dizer assim, ao Senhor. Eu já pedi alguns e recebi. Mas nas nossas orações precisam ter propósitos maiores, propósitos eternos, mais do que coisas terrenas, coisas eternas, que Deus se agrada. Se nós queremos ser aquela geração que vai impactar o mundo, o primeiro lugar aonde nós precisamos impactar é a nossa oração diante do Senhor. Não é a vontade, simplesmente, mas é a vontade no falar e de se entregar diante dele em oração. Assim como Davi: Senhor, eu não posso dar nada para o Senhor, algo que não me custe. Eu não posso fazer nada para o Senhor, algo que não me custe caro. Porque o Senhor precisa ver que eu sou interessado. Em Eclesiastes 5:4 diz que quando nós fazermos um voto, nós precisamos cumprir esse voto. É pior, acaba sendo pior a gente fazer um voto e não cumprir do que a gente nunca fazer voto. É melhor que nunca faça. Por isso, se você sente a partir de hoje de fazer algo para o Senhor, comece com uma coisa, para que você consiga cumprir aquela coisa. Se mostre interessado em fazer algo a mais para o Senhor. Uma vez eu acabei o ano passado, lembrando aqui, eu fiz um voto que eu queria ler mais a Bíblia. E eu fiz um voto no livro de Salmos. Eu falei: Senhor, eu quero fazer um devocional no livro de Salmos, 150 salmos. Todo dia eu lia um, e todo dia eu extraía aquilo que Deus falava ao meu coração ali na hora. Eu falei: Deus, eu quero cumprir isso. E eu levantava todos os dias, 5:30 da manhã, na época do frio, calor, para ler um salmo por dia e orar diante ao Senhor. 150 salmos, deu quase 5 meses, acordando todos os dias de manhã. Para quê? Para mostrar a Deus que eu estava interessado. Para mostrar a Deus que eu me interesso. Para dar a Deus algo que me custe alguma coisa. Que eu quero que Ele faça algo sobrenatural e extraordinário na minha vida. Mas eu preciso se mostrar interessado.
E nós precisamos nos mostrar interessados. Depois, tempos atrás, falei: Deus, eu preciso de mais, eu quero mais. Fiz um tempo e depois parei. Estava levantando de madrugada, às 3 da manhã, e falava: Deus, eu quero avivamento, aonde está esse negócio? Eu quero isso, se isso é real, eu estou aqui. Chegava no meu quarto, orava em línguas. Fala: Deus, às vezes nem sei o que eu estou fazendo aqui, mas eu quero. Eu preciso mostrar ao Senhor que eu sou interessado. Cheguei até a comprar uma Bíblia em inglês. Aí eu terminava de ler, de orar, e eu ia lá ler em inglês a Bíblia. Você sabe ler inglês? Não, mas Deus sabe. Deus sabe, eu estou mostrando a Ele que eu me interesso. O resto é com Ele. Como nós cantamos, Ele é o Deus do sobrenatural. E se Ele é o Deus do sobrenatural, não existe 99% para Ele. Então nós precisamos mostrar isso. E o voto de Ana, como foi interessante, o nosso também precisa ser interessante a Deus. Faça votos. Não precisa ser sozinho. Chame alguém, chame algum amigo. Você que namora, comece a fazer votos com o seu namorado. Levanta cedo. Né, Renan? Levanta cedo, de madrugada. Vai orar. Brincadeira. Vai ler, vai fazer alguma coisa. Mostre que você está interessado. Eu e a Gi, quando a gente namorava, a gente fazia isso. Quando casado, também. E precisa mostrar a Deus que nós somos interessados. Não dá para viver com Deus e ser desinteressados. Pregar aqui é legal, cantar é legal, tocar é legal, servir é legal, mas dá para fazer um pouco mais. Dá para fazer um pouco mais no seu secreto. E é no seu secreto aqui que eu estou falando. Não é na frente de todo mundo. Na frente de todo mundo, você não sabe se eu sou tudo isso aqui ou não. Se eu em casa sou uma treva, você não sabe. Mas no secreto é onde a gente se mostra quem realmente nós somos. É somente Ele que pode nos consertar. E uma dica, se você deseja fazer um voto, que é onde nós vamos para o terceiro e último ponto, faça um voto de oração. Faça um voto no seu secreto. É outra coisa que eu aprendo com Ana, que no versículo 12 diz assim: demorando-se ela no orar perante o Senhor, passou Eli a observar-lhe o movimento dos lábios. Demorando-se ela no orar, nós precisamos voltar a ter o interesse para a oração. Não é só porque eu sou da intercessão. Não, nós precisamos ter o interesse. Intercessão não é um grupo. Intercessão é uma igreja que ora. Não existe grupo de intercessão. Não, existe uma igreja que é intercessora. E nós precisamos voltar. Muitas vezes a gente fala gastar tempo em oração. E oração não se gasta tempo. Na oração você planta, você semeia tempo. Na oração você rega vidas. E nós precisamos ter esse interesse novamente, assim como Ana teve. Demorando-se ela no orar, demorando-se ela ali, mesmo amarga de coração, amarga de espírito, ela estava plantando. Ela estava se mostrando interessada naquilo que Deus poderia fazer através do filho dela. E ele só liberou algo porque achou estranho aquela mulher, aquele tanto tempo orando e chorando. Orando não, mexendo os lábios. Talvez ele passava uma, talvez ele passava duas e viu aquela mulher naquele canto por horas e horas.
E talvez ele pensou, ela deve estar embriagada, como o texto falou. E ele falou, não, eu não estou embriagada. Aí ela contou a situação e ele diz, faça conforme a tua petição. E ali ela já se levantou. E ali Deus abriu o ventre dela. Aleluia. Tem coisas, irmãos, que vai acontecer na nossa vida depois de um tempo e tempo e tempo de oração ali com o Senhor. Eu não quero dizer que as orações rápidas não são respondidas. Quem sou eu para falar isso? Mas se nós quisermos ir um pouco a mais, esse lugar vai ter que ser um lugar mais demorado. Se nós olharmos pelos grandes, por aqueles homens de fé, John Wesley, Jonathan Edwards, eles priorizavam a oração. Eles não saíam de casa sem antes gastar no mínimo umas 4 ou 5 horas orando. Aí depois eles tinham prazer de iniciar a vida deles. A oração precisa ser fundamental na nossa vida. E uma oração gasta. Uma oração gasta não. Uma oração semeada ali, com prazer, diante daquele que está conosco. Oração é uma camada entre terra e céu que precisa ser rompida todos os dias. Oração é uma camada entre terra e céu que precisa ser rompida todos os dias, todos os dias. E isso eu aprendi na sala de oração, o dia que nós ficamos aqui naquele relógio. Eu vi que iniciamos a oração 6 horas da manhã ali, e a gente inicia a oração na carne. Você não quer orar, você não quer estar ali, está frio, naquele dia estava escuro, não tinha energia. Orava 15 minutos ali, falei, Deus, não tem mais nada para orar, já sumiu, já a garganta está seca, estava doendo. E ali a gente começa a romper, ali a gente começa a dar um passo, ali a gente começa a dar 2. Eu e a Gia ali diretão, a gente ficou 7 horas ali, orando. Eu não queria sair mais. Por mim poderia acontecer a gravação e eu ficaria ali de boa. De boa. Eu só vim porque a gente tinha os compromissos de vir, de ir e vir. E ali eu entendi que nós oramos sim, começamos sim na carne, mas chega uma hora que o Espírito nos toma, e ali já não é a gente que ora mais. Ali as coisas começam a acontecer, ali Deus começa a soprar no seu ouvido, e como você começa a falar oração. Falei, Deus, mas eu vim aqui orar pelo dia da gravação. Aí Deus fala, não, a gravação já está ganha, o negócio é outra coisa. O negócio é outra coisa. Por isso que a gente saiu, olha, lembrando aqui, se a gente orou para a luz voltar uns 5 minutos, foi muito. Acho que foi isso. Deus, está sem energia, volte a energia. Só isso que eu orei. Depois começou outras coisas. Deus não estava interessado na energia. Se Ele já tinha marcado a data, Ele iria fazer, estava tudo certo. Mas Ele estava nos mostrando coisas que iriam acontecer ainda. Coisas que nós precisaríamos se preparar ainda. E isso daí só é com o tempo. E essa sala de oração, ela vai voltar. Vai voltar, tá tudo certo. Talvez o mês que vem, desde aquele dia, porque as coisas, agenda e tudo mais, mas eu falei para o Michel, eu quero me responsabilizar de estar vindo todo sábado aqui. Eu e o pessoal da intercessão, porque eu não vou estar aqui sozinho. E vocês podem vir. É para vir. Abrir 1 hora, 2 horas. E só sair na hora do culto. E ficar ali. Instruir vocês a adentrarem nesse lugar mais profundo na oração. Aonde vocês vão ver que oração não é uma coisa chata. Oração não é um cartão ponto que você passa ali e não vê a hora de acabar, não.
é um lugar onde o céu desce, é onde as coisas acontecem. Aleluia. O que eu aprendo aqui com Jesus? Jesus gerou a escolha dos 12 discípulos, dos 12 apóstolos em oração. Em Lucas 6:12 diz assim: naqueles dias retirou-se para o monte Jesus, a fim de orar, e passou a noite orando a Deus. E quando amanheceu, chamou a si os seus discípulos e escolheu 12 entre eles, os quais deu também o nome de apóstolos. Naquela época Jesus tinha 70, e a gente lê na Bíblia que ele enviava de 2 em 2, os 70, de 2 em 2 para pregar. E talvez aconteceu como Gideão. Deus olhou e falou: Gideão, tem muita gente aí. Jesus, tem 70 e é muita gente. Vai ter que diminuir esse time. E talvez Jesus, depois que os 70 foram, pregaram, vieram contando testemunho: Senhor, olha, através do seu nome os demônios se submetem, olha, nós curamos e tal. Talvez os 70 foram bênção. E Jesus falando, pensando consigo: não, mas o Pai diz que só tem que ser 12. E agora? Eu vou orar. E Jesus não, sendo Jesus, não orou ali: Pai, graças te dou. Porque para milagre pode ser algo rápido, mas para propósito tem que ser algo intenso. Você tem que ouvir realmente aquilo que Deus está falando. E Jesus passou a noite inteira orando para escolher 12 homens que mudariam o mundo. Jesus escolheu 12 homens. Através da oração de Jesus para esses 12 homens é que nós hoje conhecemos quem é Jesus. Se não fosse a oração de Jesus para escolher esses 12, nós não saberíamos quem era. E esses 12 deram continuidade no Evangelho. Jesus mostrou interesse na obra do Pai. Ele orou a noite inteira. Por isso eu friso que a nossa oração, assim como Ana demorou-se no orar, se nós quisermos algo a mais, viver tudo isso que nós sonhamos, que Deus já nos deu em visões, que iria fazer, tudo começa com um tempo semeado na oração, um tempo de lágrimas, um tempo aonde precisa ser ali semeado, horas. Ah, Gustavo, mas eu não consigo. Mas você já tentou? Se você já tentou por um mês e não conseguiu, aí beleza. Mas se você nunca tentou, nós temos um lugar, nós vamos para um lugar. Tudo aquilo que está na Bíblia é real. E nós precisamos ser essas pessoas que vai ir um pouco além, que Deus vai olhar para nós e vai falar: não, eu posso contar com ele, eu posso contar com ela. Aleluia. Ore até que algo aconteça na minha e na sua vida. Como eu disse, se quiser já preparar, estou indo para o final aqui. Ana, ela queria um filho, e Deus, ele queria um profeta. Uma combinação perfeita entre céu e terra. E o resultado disso tudo está em 1 Samuel 1, versículo 27. Por este menino orava eu. Se quiser pode ficar de pé. Por este menino orava eu, e o Senhor me concedeu a petição que lhe fizera, pelo que também o trago como devolvido ao Senhor por todos os dias que viver, pois do Senhor o pedi. E eles adoraram ali o Senhor. 1 Samuel capítulo 2, versículo 21. Abençoou, pois, o Senhor a Ana, e ela concebeu e teve 3 filhos e 2 filhas. E o jovem Samuel crescia diante do Senhor.
Uma pessoa interessada participará dos projetos do Senhor sobre a terra, e essa pessoa nunca ficará de mãos atadas. Nós precisamos viver essa vida abundante no Senhor. Eu desejo, e você? Feche seus olhos. Se conecte agora com Ele. Fala: Deus, eu quero sair daqui interessado agora pelos teus desejos. A nossa visão. Sim, Jesus. Por teu Espírito. Fere mesmo, Senhor. Arranca de nós aquilo que não presta. Até o teu querer em nós prevalecer. Cumpra o teu querer em nós, Jesus. Cumpra a tua vontade em nós. Fere nossos corações por tua vontade. Faz a eternidade a voz amiguia. Ministra os céus aqui, envolve este lugar, nos enche de temor, ao lugar santo entrar e com teu de glória eterna vem, movendo os corações por teu Espírito. Fere nossos corações por tua vontade. Faz a eternidade a voz amiga. Ministra os céus aqui, envolve este lugar, nos enche de temor, ao lugar santo entrar e com teu esplendor de glória eterna vem, movendo os corações por teu Espírito. Ministra os céus aqui, envolve este lugar, nos enche de temor, ao lugar santo entrar e com teu esplendor de glória eterna vem, movendo os corações por teu Espírito. Que os nossos olhos se abram e ao contemplar tua grandeza, as nossas mãos se levantem e exaltem a tua grandeza, e todos os joelhos se dobrem diante daquele que há de vir, e toda língua confesse: um só Deus, não há outro igual a ti. Que os nossos olhos se abram e ao contemplar tua beleza, as nossas mãos se levantem e exaltem a tua grandeza, e todos os joelhos se dobrem diante daquele que há de vir, e toda língua confesse: um só Deus, não há outro igual a ti. Ministra os céus aqui, ministra os céus aqui. Ministra os céus aqui, envolve este lugar, nos enche de temor, ao lugar santo entrar e com teu
Tua palavra, Senhor. Ouviram, Senhor Jesus, que da estéril o Senhor faz fecunda, Pai. Que daquele que não gera nada, o Senhor pode gerar, Senhor Jesus, grandes projetos, meu Pai. Grandes sonhos vindo do céu. Senhor, acha em nós, Pai, o interesse. Acha em nós, Senhor Jesus, o interesse de dar continuidade, Pai. De dar continuidade àquilo que está no céu, meu Deus. Ah, Senhor, nós somos aqueles, Pai, que desejam, Senhor, ir um pouco além. Nós desejamos, Senhor, não simplesmente ser aqueles que, ó Deus, vem, Senhor Jesus, e fica apenas no banco, Senhor. Nós queremos ser aqueles que vão um pouco além, meu Pai. Senhor, eu sei, Pai, que nos céus há algo, Pai, que nossos olhos ainda não viram, Pai, e nem chegou no nosso coração. É nesse lugar que nós queremos. É esse lugar que nós queremos tocar. É esse lugar que nós queremos desejar, meu Pai. Comece, Senhor, a colocar no coração de cada um aqui, Senhor, flashes, meu Pai, sonhos daquilo que o Senhor há de fazer, Senhor, e comece a colocar neles interesses, Senhor. Muitas vezes esses interesses, Senhor Jesus, o Senhor vai testar, vai me testar, vai testar a cada um, meu Pai. E eu te peço, Espírito Santo, que é aquilo que o Senhor Jesus plantar no nosso coração, não deixe que o maligno roube, mas que venha se aquecer todos os dias, não importando a tribulação, não importando a dificuldade, que aquilo que o Senhor plantar em nosso coração, que o nosso coração seja uma terra fértil, que o nosso coração seja um solo de vida, e não um solo de morte que vai enterrar os teus sonhos. Meu Deus, eu creio nos teus sonhos, eu creio, Pai, que nós não vimos nem o começo daquilo que o Senhor há de fazer. Eu creio que no céu há muito mais, que no teu coração há muito mais, e nós estamos aqui como igreja reunida, dizendo sim, Senhor, dizendo sim, nós queremos, dizendo sim, nós somos interessados. Usa, Senhor Jesus, o nosso relacionamento, usa, Senhor, o nosso casamento, usa, Senhor, o nosso trabalho, usa, Senhor, a nossa comunhão aqui entre os santos, usa, Senhor, usa, vem em nós, Pai, algo, ó Deus, que vai enriquecer o teu reino. Vem em nós, Senhor, algo que vai ser viável a ti, Senhor. Senhor, nós queremos que a nossa vida seja interessante ao Senhor. Pai, todo avivamento, Senhor, não morreu com aqueles grandes homens, Pai, que passaram na história. O Senhor está levantando, Senhor, novos John Wesley, novos Jonathan Edwards, Senhor Jesus, para fazer a diferença, para mostrar, Pai, que o Senhor ainda é um Deus de poder, é um Deus que ressuscita mortos, é um Deus que faz o cego ver, o surdo ouvir, o aleijado andar. Senhor, isso não cessou, os teus milagres ainda não cessou, mas eu sei que o Senhor quer ver, Pai, se há em nós interesse em viver novamente tudo isso. Senhor, e há interesse sim, há interesse na nossa vida, Pai. Nós não sabemos fazer outra coisa, Senhor, nós somos interessados em Ti, nós somos interessados naquilo que o Senhor há de fazer, meu Pai. Em nome de Jesus, acenda dessa vez, Senhor, uma chama mais forte em nosso coração, acenda algo novo em nós, Senhor. Sim, meu Pai, para a glória